Meus irmãos, boa tarde, graças e paz. Aqui passando para dar continuidade à nossa meditação no livro de Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa tarde, por esse dia. Nos abençoa agora, Deus, nesse estudo desse livro. Fala conosco, de maneira, Deus, que sejamos alimentados, sejamos, ó Deus, estimulados a uma vida de maior obediência, de maior reflexão diante do Senhor e, consequentemente, ó Deus, uma vida que se encaminhe para o Senhor com uma condição de obediência, não é? De alinhamento melhor com a Tua santa lei e com aquilo que de fato o Senhor é. Santo Deus. Então nos abençoa, Pai, nessa tarde, em nome de Cristo. Amém. Como eu falei, nós estamos estudando o livro do Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. Essa aqui será a nossa, acho que, 8ª meditação. Então, voltem para as anteriores para que vocês possam assistir esta, tá bom? Nós estamos aqui na segunda parte desse livro e hoje nós vamos trabalhar mais 2 tópicos, dando continuidade então ao que o presbítero Elano falou na última vez. Hoje nós vamos trabalhar a primeira parte, o primeiro tópico, que diz o seguinte, irmãos: se conforto e alegria parecem seguir uma determinada ordem, isso não prova que nossas emoções sejam espirituais ou não. Vejam, irmãos, Edwards diz que muitas pessoas rejeitam a ideia de que emoções e experiências espirituais venham em uma determinada ordem. Eles dizem que essas pessoas não pensam que convicção do pecado, temor do julgamento de Deus e a sensação do abandono espiritual devam vir antes da experiência de conversão. Então elas vão dizer que isso, na verdade, é uma teoria humana, por isso se mostram céticas, não é? Quanto à questão da experiência religiosa de uma pessoa que porventura pode acontecer nessa ordem. Então elas são pessoas que inclusive são suspeitas em relação a si mesmas, em relação às suas emoções, se elas resultam da natureza ou da sua própria mente e não do Espírito Santo. E aí são coisas que elas avaliam em si mesmas, por exemplo, como a própria convicção, como a sua própria segurança, não é? Mas, irmãos, é razoável a gente poder pensar que Deus deu aos pecadores um sentimento de sua necessidade de salvação antes de salvá-los. Veja, nós somos seres inteligentes, Deus nos trata de maneira inteligente, afinal de contas Ele nos fez, segundo a palavra de Deus, né? A sua imagem e semelhança, então nós temos essa característica diferente, nós somos inteligentes, somos imbuídos de inteligência, e Deus nos trata exatamente assim, de maneira inteligente. Então pense comigo o seguinte: se os pecadores estão condenados, e a gente sabe que fora de Cristo todo e qualquer homem está condenado, então não seria razoável, não poderíamos admitir porventura a perspectiva que Deus fizesse os homens ou faça os homens cientes, não é, de que estando fora dele estão condenados, isso antes da sua salvação? Porque se nós olhamos adiante, nós olhamos pós-salvação, Deus dá ciência, Deus dá conhecimento, Deus testifica aos cristãos da sua salvação, uma vez que Ele os tenha salvo. E vejam que nós temos base para afirmar isso. As Escrituras ensinam que Deus faz as pessoas conscientes da sua incapacidade antes de libertá-las. Por exemplo, você vai se lembrar que antes de Deus libertar o seu povo, que ficou cativo 430 anos lá no deserto, lá no Egito, antes de tirar então os israelitas dali, Deus os fez fazer o quê? Sentir uma miséria. E aí eles correram para o Senhor, ou seja, eles clamaram ao Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 2, verso 23. Um pouco mais adiante, então, quando Deus então está salvando o seu povo, está libertando o cativeiro, eles vão se deparar adiante deles com uma barreira natural, o Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho estava à frente deles e o grande exército, o famoso exército egípcio, estava atrás deles. Nesse instante, então, Deus faz o quê? Deus mostra a eles que eles não poderiam fazer qualquer coisa para salvarem-se a si mesmos, mas somente Deus poderia salvá-los. Mas nós não vemos essa perspectiva apenas lá no Antigo Testamento, entre outras que nós poderíamos citar aqui. Mas, por exemplo, no Novo Testamento, lá em Marcos, no capítulo 8, versos 24 a 26, nos relata então a história de Jesus e seus discípulos, que
que estão sendo acometidos de um grande temporal no mar da Galileia. Vocês vão se lembrar dessa cena. E aí diz então que por causa dos ventos o mar se torna um mar bravio, não é? Um mar tempestuoso, a ponto de solavancar, né? Lançar o navio de um lado para o outro, e esse navio está quase que afundando. Então, nesse instante, os discípulos se voltam para o Senhor Jesus e eles dizem lá: Senhor, salva-nos. E aí então, somente depois disso, Jesus acalma o vento e as ondas. Paulo e Timóteo também experimentaram disso. Antes que Deus os salvasse do perigo, não é? Estavam completamente atribulados. Tanto é que Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 8 e 9. Acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E aí Paulo diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Veja, as Escrituras, irmãos, elas descrevem os cristãos como aqueles que inclusive já correram para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Fugir sugere medo, o que vem por uma questão de sensação de perigo. E de fato a própria palavra evangelho, se você se lembrar, que significa boas novas, naturalmente vai sugerir a ideia de quê? De um resgate, de salvação do medo e da aflição. Nós temos um outro exemplo disso, por exemplo, no Novo Testamento, as multidões em Jerusalém. Elas sentiram esse tormento quando Pedro estava expondo as Escrituras lá no contexto de Pentecostes. E diz o texto então, qual foi a reação do povo? Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos 2:37. O carcereiro de Filipos sentiu essa angústia espiritual, prostrou-se diante do apóstolo Paulo e Silas, depois os trouxe para fora e disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Então nós vemos, irmãos, que por todos esses argumentos bíblicos é razoável nós pensarmos, não é? Que grandes e vigorosas convicções do pecado, desamparo, medo do julgamento divino deveriam vir antes da experiência de conversão. Mas por outro lado, irmãos, o fato da certeza da salvação vir após o medo do inferno também não prova a sua legitimidade. Vejam, medo do inferno, a consciência de uma convicção de pecado são duas coisas completamente diferentes. E deixa eu explicar melhor isso, segundo o livro aqui. Ser consciente da gravidade do pecado é uma percepção da desobediência pessoal, da maldade no coração e na vida do próprio indivíduo. E Edwards diz que é um conhecimento de quão infinitamente sério é o nosso próprio pecado, o problema que nós temos com o pecado. E ele dá razão disso, porque ofende a um Deus que é infinitamente santo. Então vejam, essa convicção ela pode produzir o medo do inferno, mas ela não é a mesma coisa que o próprio medo do inferno. Na verdade, você vai se lembrar que o medo do inferno ele pode existir sem uma verdadeira convicção do pecado na consciência. Por exemplo, as pessoas vão assistir aí filmes, né? Esses filmes de terror, filmes que falam sobre o diabo, sobre, né, essas hostes demoníacas, tem tantos filmes que falam sobre isso, né? Algumas pessoas depois vão sonhar, né, achando que o inferno está se abrindo debaixo delas, sonham com as questões que envolvem fogo, sonham com o diabo, com chifres, né, com tridente, uma imagem inclusive criada lá atrás pelos papistas, mas ainda assim, sonhando com esse tipo de coisa, não é? Ou confabulando, ou criando, não é? Ou imaginando esse tipo de coisa, as consciências dessas pessoas não são persuadidas. Percebam que essas impressões vivas, muitas vezes do inferno, podem vir inclusive de Satanás, que quer aterrorizar os homens com as visões de maldição, por querer convencer que eles jamais poderão ser salvos. Mas nós também não podemos dizer que essas imagens não podem vir da própria imaginação humana. Meus irmãos, eu devo lembrá-los de que existe um tipo de falsa convicção do pecado, quando as pessoas parecem sobrecarregadas com o sentimento de quão grandes pecadores são.
mas ao mesmo tempo elas não têm a compreensão espiritual, ou seja, da verdadeira natureza do pecado. Então essas pessoas, elas olham para o pecado, mas elas não veem o pecado de uma maneira, de um modo espiritual. Por exemplo, como algo que ofende a santidade de Deus, a própria natureza de Deus, o próprio ser de Deus. Então as consciências dessas pessoas, elas não são tocadas. Talvez elas não tenham convicção alguma sobre os pecados específicos dos quais elas são culpadas. Ou se estiverem perturbadas com pecados específicos, como eu falei, elas não estão preocupadas com o quesito espiritual que envolve os pecados. Mas eu vou além, e na verdade eu não, mas Jonathan Edwards vai além quando ele diz assim, que mesmo que o próprio Espírito Santo produza a convicção do pecado e medo do inferno, isso não assegura necessariamente a salvação. Ou seja, não é porque as pessoas têm medo do inferno, ou porque se dizem, não, eu também sou um pecador, que isso necessariamente prova que essas pessoas são salvas. Meus irmãos, pessoas não salvas, elas podem resistir ao Espírito. Agora eu tenho que ter cuidado, e Edwards tem cuidado quando ele diz isso, porque logo em seguida ele diz, Deus nem sempre pretende conquistar a resistência pecaminosa e trazer o pecador a um novo nascimento. Então elas resistem, não é porque elas podem resistir ao próprio Deus, mas porque Deus não pretende conquistar a resistência pecaminosa para trazer essas pessoas para um novo nascimento. Mas existe também o que nós chamamos, que podemos denominar como falsa humildade perante Deus. Por exemplo, mais uma vez apelando aqui para as Escrituras, que é a nossa única regra de fé e vida. O rei Saul, você vai se lembrar disso, lá em 1 Samuel 24:17, ele se sentiu profundamente perturbado quanto aos pecados, não é? Contra Davi, contra os seus pecados contra Davi. E o texto diz lá, no verso 17 do capítulo 24 de 1 Samuel, que ele chora perante Davi e ele faz uma confissão. Ele diz, mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem e eu te paguei com mal. Agora vejam o contexto no qual isso é citado. O Espírito de Deus já havia se retirado de Saul. Saul era um homem descrente. E vejam a confissão então que esse homem faz. Então, o orgulhoso rei Saul humilhou-se perante Davi, mas lá no fundo do seu coração, o que existia era ódio. Eu me lembro uma vez que houve uma briga entre duas pessoas conhecidas minhas, e depois dessa briga, depois dessa confusão, elas se apartaram, e aí a gente foi tentar mediar na verdade essa situação, e eu me lembro que uma delas então disse, não, tudo bem, eu vou lá, então eu vou pedir perdão àquela pessoa. E foi, pediu perdão, não é? Só que depois que essa pessoa saiu dali, ela chegou para outras pessoas e disse assim, olha, a minha vontade não era pedir perdão. A minha vontade era dar um murro na cara dessa pessoa. É exatamente essa a ideia aqui, irmãos. Saul se humilha perante Davi, mas o que está lá no coração, que se encontra lá no coração, é ódio. Aí você pega isso e aplica, por exemplo, à vida dos pecadores. Porque de maneira semelhante, os pecadores eles podem se humilhar perante Deus, embora verdadeiramente lá no fundo do coração eles odeiem o Senhor. Percebam que eles podem deixar de confiar na sua própria justiça, de certas maneiras, não como um todo, mas continuar, como eu disse, confiando nelas de alguma outra forma. Então vejam, a aparente submissão a Deus esconde na verdade algo pior. Qual é? As pessoas tentam barganhar com Deus, tentam negociar com o Senhor. Então, imagine se os homens experimentassem o medo do inferno e ao mesmo tempo uma convicção do pecado que o humilha perante Deus. Imagine que isso então o induza a uma alegria no Evangelho. Eu pergunto, isso não provaria que a sua experiência seria verdadeiramente espiritual? Deixa eu repetir de novo. Imagine alguém experimentando o medo do inferno e ao mesmo tempo a convicção de pecado que humilha perante Deus. E aí isso então, esses dois pensamentos vão então induzi-lo a uma alegria no Evangelho, quando esse Evangelho lhe é apresentado. Então a pergunta é, isso não provaria que essa experiência, não é, fosse verdadeiramente espiritual?
A resposta é não, irmãos. Percebam, a ordem das nossas experiências não prova absolutamente coisa alguma. A ordem das nossas experiências não prova absolutamente coisa alguma. Satanás pode imitar as experiências que levam à conversão. Satanás pode imitar a ordem ou a sequência. Sabemos que Satanás pode, inclusive, produzir uma falsa convicção de pecado, um falso medo do inferno, uma falsa humilhação perante o Senhor. Satanás é o mesmo que pode produzir uma ordem diferente das coisas, ou manter essas ordens dessa maneira. Então eu pergunto, por que então ele não produziria uma falsa alegria no Evangelho, como nós vemos na Escritura que ele pode fazer? É aqui onde nós nos deparamos então com um princípio bíblico muito importante para a vida do crente, que é o princípio da sola Escritura. Somente as Escrituras são o nosso guia infalível para a nossa prática religiosa, irmãos, de fé e de prática religiosa. Veja, a Escritura jamais afirmou que nós estamos salvos se nós tivermos experiências numa determinada ordem. A Escritura de Deus, a palavra de Deus, ela promete salvação somente àqueles que a recebem pela graça de Deus e produzem frutos de arrependimento. A Escritura nunca promete salvação àqueles que sentem grande convicção do pecado, medo do inferno, seguido por uma grande alegria de segurança. Ela nunca fala isso. Mas o que as Escrituras dizem deveria ser o suficiente para os cristãos, porque a nossa confiança é em Deus e, como consequência disso, na sua palavra, não nas nossas próprias ideias. Mas há algo que nós devemos salientar ainda, que as pessoas podem se tornar cristãs sem passar por qualquer ordem específica de experiência. Eu não estou, e nem Edwards aqui está descartando, porventura, a necessidade de se compreender o pecado, ou seja, do ser humano, do homem, não é, a quem é pregado e exposto ao Evangelho, dizer, olha, realmente eu tenho a convicção do meu pecado. Aqui nós não estamos admitindo ou lançando fora o sentir o desamparo, o sentir a justiça de Deus na condenação dos pecadores. Não é isso. Mas o que está sendo abordado é que ainda assim não há necessidade que o Espírito de Deus produza essas experiências diferentes e separadas, uma após a outra. E aí nós precisamos considerar um fato importante. Qual é? É que a conversão de um pecador é às vezes, como diz Jonathan Edwards, um caos confuso e que traz problemas para os outros cristãos. Por quê? Porque eles não sabem interpretar isso. Eles sabem julgar, mas eles não sabem interpretar. Com isso nós compreendemos, irmãos, que o Espírito muitas vezes opera de um modo muito misterioso para trazer as pessoas a Cristo. O próprio Jesus vai dizer isso em João 3,8. Olha o que ele diz, olha que coisa linda. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Agora veja como é que ele termina. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Isso nos faz pensar em algumas coisas, para a gente encerrar, meus irmãos. Primeira, ideias sobre como o Espírito deveria operar afetam o modo de interpretarmos a nossa experiência e a do outro. As ideias que nós temos, lembra? Nós falamos aqui sobre o princípio sola Escritura. O que nos rege, o que nos governa é a Escritura, é a palavra de Deus. Mas muitas vezes as nossas ideias se sobressaem a isso, inclusive no julgamento da nossa própria experiência e da dos outros. Então esse é o primeiro erro que nós cometemos. O segundo é que nós, e veja, uma coisa leva a outra, nós relatamos as partes da nossa conversão que mais parecem com as experiências que nós pensamos que deveriam acontecer na conversão. Nós tomamos como base, então, não a palavra, mas a nossa própria experiência. Então, olha, isso bem aqui tem que acontecer, porque aconteceu comigo. Mas, ao mesmo tempo, veja como é que nós somos pecadores. Nós omitimos outras partes da nossa conversão que não se enquadram exatamente naquele pensamento
ou no padrão de pensamento que nós temos, está achando o nosso padrão de pensamento como correto acerca da conversão, acerca da experiência. E o que acontece, irmãos? Isso nos leva à terceira coisa. Agindo assim, nós tentamos forçar nossa conversão conforme o chamado padrão correto de experiência. E aí, o que nós estamos fazendo? Recusando admitir que o Espírito Santo, às vezes, opera de um modo diverso daquele em que nós desejamos que ele opere. Veja, é algo que se levanta contrário a nós. Como? Mostra que às vezes nós queremos governar inclusive a maneira como o Espírito vai agir. Isso é pecado, irmãos. Então, o que a gente tem que fazer dentro disso? Eu preciso verificar as minhas experiências, as minhas emoções, a minha conversão. Eu preciso verificar, como nós dissemos aqui, meus irmãos, e tentar compreender de fato que não existe uma ordem básica, mas há possibilidades, e que Deus opera soberanamente segundo a sua vontade. Então, nem sempre conforto e alegria parecem seguir uma determinada ordem, e mesmo que siga, nós precisamos tomar cuidado e avaliar as nossas emoções, se elas são espirituais ou não. Por outro lado, meus amados irmãos, há uma segunda coisa sobre a qual eu quero falar para a gente encerrar. Se as nossas emoções nos levam a despender muito tempo nos deveres externos do culto cristão, aí não há prova de que sejam ou não espirituais. Então, rapidamente para a gente entender aqui. Algumas pessoas pensam, irmãos, que uma experiência religiosa ela não é saudável quando ela nos leva a depender muito tempo da leitura, da oração, dos cantos ou de, por exemplo, ouvirmos sermões. Mas, diferentemente disso, as Escrituras ensinam claramente que uma verdadeira experiência de salvação ela tem esse efeito, ou seja, isso é algo natural de ser encontrado no crente, no novo homem, na nova criatura. E aí, mais uma vez, a gente Edwards apela para a Escritura. Ele vai, por exemplo, citar Ana lá em Lucas 2,37, quando ele diz, olha, Ana não saiu do templo, mas serviu a Deus com jejum e orações dia e noite. Daniel, relatado lá em Daniel 6, observa um período de oração particular 3 vezes todo dia. A experiência de salvação, ela leva os crentes a se deleitarem em cantar louvores ao Senhor. O Salmo 147, verso 1 diz lá, louvai ao Senhor porque é bom e agradável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. A salvação leva os crentes a gostar muito de ouvir a pregação do Evangelho. Isaías 52 diz, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. A salvação faz, irmãos, os crentes almejarem adorar com outros crentes. O salmista no Salmo 84 diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E aí lá no final, no verso 4, ele diz, bem-aventurados, Senhor, os que habitam a tua casa, louvam-te perpetuamente. Mas vejam, mesmo diante disso, de tudo isso, irmãos, não é sinal seguro de conversão o fato de sermos entusiásticos, vigorosos nos deveres exteriores da religião verdadeira. Por quê? Porque esse comportamento existe em muitos daqueles que não são salvos. E a Escritura também nos fala sobre isso. Os judeus, no tempo de Isaías, eles eram vigorosos na adoração, eles tinham sacrifícios, assembleias, festivais, orações, mas os seus corações não estavam bem com Deus. E Deus abominava a sua adoração. No tempo de Ezequiel, muitos se deleitavam em ouvi-lo pregar a palavra de Deus.
Como nos dias de hoje, irmãos. Como nos dias de hoje. Não é diferente. Mas Deus os condena. Deus os condenava. E aí ele vai dizer ao seu servo: olha, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, ou seja, se reunir, se assentam diante de ti como meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, porque com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Como eu disse, não é diferente do que nós vemos hoje, irmãos. Muitos se reúnem e se sentam com uma falsa religião, com um falso cristianismo, com uma falsa verdadeira experiência de salvação. Não é o fato de estarem envolvidos numa guarda do dia do Senhor, não é o fato de estarem envolvidos no serviço do culto, não é o fato de serem fiéis em ir para a igreja. Se as emoções nos fazem despender tempo, muito tempo nos deveres externos do culto, aí não há prova que sejam ou não espirituais. Então, meu irmão, faça uma reflexão sobre isso. Averigue a você mesmo. Você é chamado para confrontar a você mesmo acerca da sua verdadeira experiência e das suas emoções que são geradas através disso. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Fiquem na paz de Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor eternamente. Amém.